Olá, Clarice Marinho. Gil Verol. Bruno Marinho. Alon Alexandre. Eu tinha entrado no perfil errado. Então, Olá, não. Oi, pastor. Paz. Eu tinha entrado no perfil da Missão Muniz, eu falei, cadê o Bruno que não entra? A Juliana me alertou aqui. Vamos aguardando o pessoal aí se Amém. conectar. E como é que tá aí? Tá melhorando A a convivência? cultura? Aqui Santos é um lugar bom de morar, né? Aham. Santos é um lugar aconchegante. É bem parecido com Vitória, né? Mas dá a impressão que é mais amplo, né? Dá a impressão que tem uma estrutura maior, né? As avenidas são bem Alto. longas. A praia são três avenidas, né? Mão e contramão. Mais um calçadão gigantesco. Então a estrutura é bem diferente daí. E é mais seguro do que Vitória. É mesmo. Então isso é confortável pra gente, né? Mais confortável. A gente sabe que a segurança vem de Deus, né? Mas é bom você saber que mora num lugar que tem um índice de roubo, né? Dessas coisas mais baixo, né? Então é bom morar aqui. O único detalhe é a distância da família, né? São 960 quilômetros até Guarapari. Só, né? Só aí 15 horinhas, 14 horas, dependendo do trânsito, né? Muito. Então, mas não tem outro São as jeito. etapas da vida, né? Sim. Eu me afastei para Muniz Freire, que dá, botar 200 quilômetros, né, por alto. E Aham. já fui em bike, imagina se eu vou para São Paulo, a família ia sofrer. De avião é bem pertinho, porque eu moro a uma hora e. Se for de Guarulhos, é uma hora e meia. De Congonhas, uma hora e 15 eu tô no aeroporto. É bem perto. E mais uma hora e 20 de voo, né? Mas o detalhe é. Se você for considerar que você tem que chegar mais cedo, esperar, né, voar, tudo. Então, mesmo assim, ainda é uma viagem um pouco longa, né? Considerando isso. Mas amém. Mas hoje a gente está melhor. A gente já conhece algumas pessoas na igreja, né? A Então, o igreja, sentimento já, o coração já está mais quieto, mais calmo, mais tranquilo. a igreja favorece nisso, né? Eu estava lendo uma Sim, pesquisa de Harvard dizendo que aqueles que vivem isolados, né? Tá até meu irmão aí que é orgânico. Ele diz que as pessoas que têm péssimos hábitos alimentares, fumantes, não praticam atividades físicas, mas que vivem solitários, eles vivem menos do que aqueles que ainda que não têm uma vida exemplar, né, no quesito alimentação, cuidados físicos, vivem menos, né? Ou nossa, seja, imagina. é melhor comer chocolate industrializado junto do que brócolis sozinho, né? Concordo nos dois É termos. aquela. Hã? Concordo nos dois termos. Né? Eu gosto de pessoas em casa, né? Gosto de ter gente, então é ruim ficar sozinho, né? Sim. Meu irmão é orgânico, mas ele é um cara sociável, um cara público, né? O pessoal tá chegando aí, amigos seus, amigos nossos. Bons são os dois, né? Comer brócolis e depois chocolate. Não, quiser deixar um Assim, abraço aí pro pessoal, amigos seus aí que eu estão aí, queria, ó. queria já de antemão começar agradecendo ao Senhor pela oportunidade, né? Você acredita que depois que eu saí de Venda Nova é o primeiro louvor que eu vou ministrar assim para alguém tocando? Tocando? Assim, oficialmente, né? Sim, sim. Oficialmente na igreja, a gente está junto aqui na igreja, está participando, indo nas células, bem ativo, mas a gente ainda não está no ministério ainda, né? Então, ainda não comecei a participar. Então, o convite para mim tem mais de um ano que eu não canto um hino assim, né? Oficialmente com pessoas assistindo.
Amém. Obrigado virtualmente no pelo, mundo inteiro, né? obrigado pelo convite, pastor, pelo carinho. Amém. Eu acredito que a nossa conexão como igreja, ela transcende a placa denominacional, né, o local que reunimos, mas de fato essa união do Senhor e essa perspectiva de reino, ela é fundamental para que a igreja ela revele de fato a glória de Deus na terra, né? Então, Isso. acho que nós estamos unidos nessa perspectiva, né? Vocês passaram por Venda Nova, mas a unidade, né, a comunhão, ela permanece. Então, eu acredito que Amém. é um tempo de Deus. Só dar uma palavra aí, pessoal. Boa noite. Para quem, acho que todo mundo aí conhece, mas é o Bruno Marinho, né? Nome artístico. Bruno é um irmão amado que passou por nós, né? Na missão em Venda Nova, hoje, mas estamos aqui juntos adorando ao Senhor e para compartilhar também essa palavra, né? Nós já vamos orar, dar início a esse tempo. Bruno vai estar conduzindo aí esse tempo inicial na adoração, invocando a presença do Pai, e você já recebe a paz, a graça, a alegria do Senhor aí. O Espírito Santo de Deus esteja te ativando com glória, com presença. Em nome de Jesus, aumente o fogo no teu coração, a paixão pelo Evangelho, por almas, que a vida de Deus corra nessa noite como um rio sobre sua vida, em nome de Jesus. E vamos juntos assim. Amém, Brunão? Deixa Deus te conduzir aí. Amém. Clarice estava aqui falando, não canta nem o hino antigo, não. Antigo, mas só sei os antigos, não sei os novos, né? Então vamos de antigo. Mandar um abraço para meus amigos que entraram também, Juninho, Ormi, o Beto, né, daqui, Jerusa. Tem um pessoal que a gente conhece que está aí. Obrigado aí pela presença. Vamos cantar então, vamos adorar o Senhor? Amém. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Essa é a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã. O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos e agora para sempre. Oh, meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Palavra é verdade, é vida, é poder. É o que nós mais precisamos nesse dia, né? Brunão, só por uma questão de qualidade, Amém. né? A gente vai estar tirando a Fabi entrando aí, ó. Aí no final eu te conecto aqui de novo e a gente adora junto. Sem problema. Até daqui a pouco. Tá ruim, né? Agora foi. Amém. Glória a Deus, pessoal. Vamos juntos aí nessa breve reflexão. Ao longo da caminhada, eu já vi várias vezes uma perspectiva de reclamação que ela se iguala, ela é para jovem, é para adultos, solteiros, casados, que é a sensação de vazio, a sensação de se sentir, né, de estar vazio, de se sentir desconectado. E aí, a respeito dessas questões, né, dessa perspectiva que a gente quer compartilhar brevemente hoje, era para estarmos em Venda Nova, né? E estamos aqui sentindo falta desse tempo de estrada, dessa caminhada, mas logo, logo a gente retorna, né? Aqui em Muniz Freire, a perspectiva é que domingo a gente já venha dar início, né, a uma reunião ainda, né, distanciada, ainda guardando conforme as direções, né, mas pelo fato de não ter nenhum caso e haver essa permissão, né, do Estado para que a gente não entre em conflitos aí, mas vamos desenvolver essa caminhada aí nesses dias. Nós temos hoje a palavra lá em João, no capítulo 17, para compartilhar, onde várias pessoas têm se queixado desse vazio, e eu vejo que eu conheço pessoas que já foram para a igreja, vieram de igrejas tradicionais, foram para igrejas pentecostais, e de igrejas pentecostais foram para igrejas com uma levada mais profética, apostólica, enfim, transitaram em vários ambientes diferentes, onde havia uma característica, né, atenuante da igreja dentro dessas áreas. E no fim das contas, a sensação parece que é a mesma. A pessoa não se encontra, a pessoa se vê vazia, ela parece que está faltando algo na vida espiritual dela. E aí, sobre essa questão, sobre a respeito disso, né, que eu queria deixar essa palavra do Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 20, João 17, 20, né, tem um registro que eu acho que é um dos mais lindos, que é uma oração de Jesus, né? A oração do Pai Nosso, ela é muito conhecida, mas ela é a base, é o fundamento sobre essa comunhão com Deus. Mas essa oração aqui, ela já é profética, essa oração ela fala de mim, de você. Essa oração ela tem a ver com os nossos dias, né? Com a nossa realidade. Então, vamos juntos nessa perspectiva aí e compartilhar essa palavra. Diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus diz: a minha oração não é para que não só é também, né, por esses que estão aqui, por os discípulos e por aqueles que ainda virão a crer em mim. Ou seja, Jesus está falando de mim e de você que crê nele, que confia nele. E aí ele diz, a expectativa da oração de Jesus, o centro é a unidade. Ele diz que por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, né, com o Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a palavra ela nos chama a essa condição de unidade. Eu vejo que
ser objetivo, para ser específico, e até para você chegar a uma reflexão, nós falamos sobre orfandade na terça-feira e vamos voltar a falar sobre orfandade e paternidade na próxima terça com a psicóloga Soraya. Mas o ponto é, quando nós não temos uma relação, uma experiência com o Pai, a sensação é de não pertencermos ao reino, não pertencermos à tua vontade. Né? As traduções, elas trazem uma visão de que nós não somos a casa de Deus, mas a morada de Deus. Né? Isso tem uma função diferente. A casa é aquele lugar que você transforma num lar. A morada é o lugar que você habita por determinado tempo. E Deus fez de nós a sua morada para que nós, então, venhamos ir para junto dele, né? Para a casa que, de fato, ele preparou para nós, para o lar que ele, de fato, preparou para nós nos céus, onde Jesus diz que são mansões celestiais, né? Enfim, nós temos uma realidade hoje para enfrentar que, muitas vezes, passava despercebido pelo fato de a gente não estar congregando, né, que é o fato de pertencimento. Várias pessoas, elas estão em igrejas, mas elas não são igreja. Várias pessoas, elas estão trabalhando, até servindo em determinados ambientes, elas são dizimistas, elas atuam, os filhos participam, mas elas não são igreja e nem tampouco elas se propõem como corpo, né? Elas estão conectadas, estão vivendo essa unidade. Né? Essa unidade, a tradução, ela aponta para tudo em comum. Ou seja, quando Jesus pega todos e faz de todos uma coisa só, que é o seu corpo. Né? E o corpo não é uma mesma função, não é uma mesma habilidade, mas o corpo fala de de diversidade de dons, de funções unidas numa coisa só. E o Senhor nos chama a essa unidade. Né? O vazio que muitas vezes fica depois de um culto, depois de dias de congregar, e enfim, ele está intimamente relacionado a essa falta de fazer parte, de estar conectado de fato ao corpo. Né? E isso não tem a ver com a filosofia religiosa, com o sermão do pastor, com a teologia em si, mas está relacionado de fato a eu compreender que há um propósito amplo, que esse pertencer ao corpo não é algo que se faz de qualquer maneira. Nós vemos até na própria igreja primitiva, ela se desenvolve, e quando a igreja primitiva ela se desenvolve, ela vai se ramificando. Né? A gente vê o cumprir de um propósito específico na vida de Filipe, de Estevão, que desenvolve uma pegada missionária, evangelística, né? E ali eles vão avançando lá, divino, e ali Filipe, Estevão vão desenvolvendo, né? Filipe especificamente, ele vai ganhando almas e no momento de batizar com o Espírito Santo vem João, né? Vem Pedro, e enfim, a obra vai avançando e depois, mais adiante, vem Paulo como um missionário, e depois de Paulo nós vemos aí que Paulo se une a João Marcos, por exemplo. Paulo se une com Barnabé e há divergências, e com Pedro, enfim, porque havia um propósito na vida de cada um. Né? Paulo ele chega a dizer isso: o meu chamado é pregar aos gentios. Né? E ali isso acaba não permitindo que eles estivessem no mesmo ambiente, mas não quer dizer que não eram igreja, que não eram irmãos em Cristo, que não estavam contribuindo nesse mesmo reino, nesse mesmo propósito. Então eu queria te levar a essa reflexão nesses dias, onde eu penso que várias pessoas estão desacostumando de ir para a igreja, apesar das transmissões para todo lado. Várias pessoas estão deixando, né, de congregar para estar se relacionando virtualmente. Né? E aí a gente vive um tempo que, quando voltarmos para a realidade, né, mais do que nunca a gente vai se deparar com um ambiente diferente, talvez frio, talvez, né, dependendo do nível de distanciamento, vai estar mais desconectado, enfim, um ambiente mais vai parecer novo, né, para vários pelo tempo. Já passamos de 30 dias aí,
ou melhor, já estamos, né, hoje completando 30 dias, pelo menos aqui, sem o congregar, né? E aí a palavra diz que Jesus, a intercessão de Jesus em João 17, no verso 20 e 21 Pai, que eles estejam unidos assim como eu e você estamos unidos, que eles sejam um. Né? E essa unidade ela vem da conexão com o Pai e depois com os filhos, com os irmãos. Nós precisamos estar unidos e desenvolvendo unidade. Nós precisamos estar unidos e interessados nessa conexão. Né? A Bíblia deixa muito claro, e é algo que a igreja ao longo dos tempos perdeu essa essência, essa visão, por questões teológicas, filosofias teológicas de determinado segmento, acabou deixando de lado Efésios quando ele fala dos ministérios, quando ele diz dos profetas, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos, né? E ele deixa claro que isso serve à igreja, isso edifica para que nós venhamos chegar à medida da estatura de Cristo. Eu vejo que as pessoas elas nem perceberam isso, mas tem pessoas que já passaram por igrejas tradicionais, como eu já disse, igrejas mais proféticas, igrejas mais evangelísticas e por aí vai. Isso tudo vai nos forjando, isso tudo vai nos estruturando para que venhamos então chegar à medida da estatura de Cristo, para que venhamos nos tornar modelo como Cristo é modelo. Então, o fundamento é estarmos conectados com o Pai, estarmos unidos com o Pai. Jesus diz que se nós estivermos assim, o mundo vai crer que ele foi enviado, vai crer que Jesus foi enviado. Então, é importante nós pararmos para isso, porque o fundamento que deve nos manter numa igreja não é a necessidade daquela igreja por causa do ministério que eu ocupo, não é porque eu gosto da mensagem do pastor, não é por causa do louvor, não é porque é perto da minha casa, mas pelo contrário, o que deve me manter em determinada denominação, eu estou falando, mas parte do corpo de Cristo, que deve me manter em unidade no corpo, é a convicção do meu propósito em Deus, do serviço que eu fui chamado a apresentar diante de Deus, daquilo que o Senhor quer que eu esteja ali sendo nutrido, edificado, edificando, servindo, para que então eu seja estruturado à sua medida, à sua estatura e assim venha crescer, porque o intuito de Deus é que eu venha me tornar um com o Pai a partir de Cristo. Cristo é aquele que une o céu e a terra. Né? Efésios 1 vai dizer que esse é um dos grandes mistérios. Efésios 1, verso 9 e 10 vai dizer que nele céu e terra foram conectados. E nós fomos chamados a desfrutar dessa conexão. Nós estamos, por meio de Cristo, acessando a intimidade de Deus e vivendo num ambiente de trevas, de pecado, de morte. Mas não mais a morte nos domine nem o pecado. Né? Por isso Jesus diz, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas guarda eles ali. Nós estamos aqui guardados, amém? Eu estou aqui falando de você transitar em vários lugares, e está aí o Ulisses, que é um irmão de longa data, né? De Vila Velha, da Barra do Jucu. Nós congregamos juntos, né, na presbiteriana, na comunidade evangélica. Enfim, depois eu fui para a Praia da Costa e já agora estou aqui em Muniz Freire, na missão, enfim. Em Venda Nova também, né? E o que eu vejo é que cada lugar desse, ele me acrescenta algo, ele me desafia em algo, ele me chama a servir de uma maneira diferente. Então, pare para pensar no lugar que você está, o que você está recebendo no sentido de edificação. Tá? Não estou dizendo de boa palavra. Nós todos temos acesso a palavras tremendas a partir da própria Bíblia que temos e como hoje, né, da internet, enfim. E aqui nós não devemos buscar simplesmente boa pregação, nós temos que buscar, de fato, a intimidade de Deus, conhecer o propósito de Deus e, a partir do propósito de Deus, nós desenvolvermos o nosso cristianismo, a nossa identidade em Deus. Né? Há uma grande crise de identidade. Essa crise de identidade ela fala desse pertencimento, dessa unidade no corpo. Várias pessoas elas vivem níveis de carência porque ainda não se tornaram morada de Deus, o Espírito de Deus ainda não
confirma nelas que elas são um. Apesar de estarem na igreja, eu não estou falando aqui de batismo do Espírito, mas eu estou aqui falando de fato de você dar lugar ao Espírito de Deus na tua vida, em submissão ao propósito de Deus, ou seja, a minha prioridade é estar conectado ao propósito de Deus. Né? No início a gente estava falando aqui do Bruno, que, né, estava em Guarapari, né, passou por alguns lugares aqui do estado, passou por Venda Nova e agora está em Santos, enfim. Eu acredito que todo esse movimento não é um movimento natural, profissional, mas é algo que Deus está usando para forjar, para te habilitar, para te preparar. Ele é o Senhor da sua vida. Né? Se Deus é Senhor da nossa vida, é Ele quem fechar a porta aqui por conta das crianças. É Ele quem nos conecta a essas realidades que nos forjam, que nos capacitam, que nos habilitam. E isso nos leva a um amadurecimento que eu acredito que o mundo precisa ver hoje. Não é a igreja, não são as pregações, os louvores, enfim. Eu lembro quando, em 2009, se eu não me engano, aquela música Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, enfim. Entra na minha casa, né? O mundo inteiro cantou aquilo, o Brasil inteiro. A gente ia para a rua. Eu lembro, eu e Juliana fomos num Natal, saímos volta de umas 7 horas para distribuir lá um monte de ceias, né? De marmitas, mas com uma ceia legal para os moradores de rua em Vila Velha. E a maioria sabia cantar essa música, porque estava no carro cantando direto. E o mundo conhece o que é, e a maioria das pessoas já passaram por uma igreja. Mas o problema é que elas ainda não vivenciaram a verdadeira igreja de Cristo, que eu digo verdadeira, não dizendo que somos uma mentira, mas eu digo a genuína no sentido de essência, a igreja que carrega essa essência do Pai, a igreja que desfruta de fato de uma unidade com o Pai, a igreja que de fato é uma no Senhor. Né? Nós precisamos desse posicionamento de sermos um no Senhor, né? E ser um no Senhor de tal maneira que o mundo fala, olha, de fato Cristo veio à Terra. Né? E por que Cristo veio à Terra? Porque ele está nessas pessoas aí. Veja o nível de unidade deles, veja como eles vivem. Né? E o grande mistério que eu vejo que a igreja a primitiva revela que nós vivemos hoje nos pequenos grupos, células, para nós, na missão, o grupo de amigos, né, o GA, é essa simplicidade de vida, essa conexão de um no outro, que isso me faz pertencer à igreja. Eu não preciso estar no meio e cercado de 200 pessoas, de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas, mas se eu estiver conectado a 10, eu pertenço àquele lugar. É como uma casa, né? É como uma família, né? E aí, caiu a internet aí. Vocês estão ouvindo bem? Como tá o sinal aí? Tá tudo ok? Me dá um retorno aí, por favor. Terça-feira o sinal estava um pouco ruim da internet aqui, mas como tá aí? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Alguém? Tá sim? Tá bem? Agora todo mundo responde. Tá ótimo, amém. Obrigado. Então, assim, voltando, esse ambiente do GA, da célula, essa conexão que nós desfrutamos, ela permite que eu cumpra, que essa oração de Jesus se cumpra na minha vida. Então, é um dos fundamentos da caminhada com Deus, é nós desenvolvermos essa vida em comunidade. Obrigado, todo mundo. Agora chegou a resposta, né? Então, assim, o que Jesus está dizendo é faça grupo de amigos e você tem que se reunir para você ganhar almas e tal. Não, é comprovado no mundo inteiro. Eu tenho aqui ó, uma parte aqui que é só sobre células, grupo de amigos, pesquisas feitas no mundo inteiro, dizendo que a, é a melhor ferramenta, é o melhor instrumento, a melhor dinâmica, o melhor estilo de vida de um cristão é a vida em comunidade. O GA é o que alcança pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis intelectuais, de todas as culturas do mundo. Né? E não é o modelo, o mecanismo como uma ferramenta para alcançar almas, mas é o estilo de vida da igreja que impacta o mundo. E eu vejo que o que mais falta é essa percepção. Porque, de fato, quem acrescenta é o Senhor e Deus
para se tornarem eternas e para viverem com Deus eternamente. Então, o ponto é que aonde eu estou hoje como igreja, eu tenho de fato vivido essa realidade de unidade, ou eu vivo uma obrigação, ou eu vivo uma relação forçada, ou de fato é algo que eu estou. E perceba isso, porque as minhas emoções, elas podem dizer uma coisa, mas se o Senhor diz permaneça ali, é o melhor lugar para se estar, é o lugar onde a glória dele vai manifestar. Exemplos estão cheios na Bíblia. Primeiro exemplo, Jonas, que vai para Nínive forçado depois de vários episódios de resistências, né, como nós conhecemos bem a história. E ali ele chega em Nínive, faz o pior sermão da vida dele, mas há um avivamento na cidade de jejum, oração, de conversão. Por quê? Porque ele estava alinhado com a vontade de Deus ali naquele momento. Paulo quer ir para a região da Ásia e Deus diz, não, vai para Macedônia. A Macedônia, aquele lugar de povos, de pessoas idólatras, promíscuas, como Corinto, como Éfeso, né? Aquele lugar cheio de contaminação. E Deus diz, vai para lá. Né, em outras palavras. E aí Paulo se submete àquilo. Paulo está conectado ao propósito de Deus. E enquanto conectado ao propósito de Deus, o reino de Deus se expande, a glória de Deus vem, os milagres acontecem, pessoas são salvas. Cidade de Éfeso, uma igreja plantada, Filipos, onde Paulo passa, Colossenses, né? A cidade de Colossenses, Paulo nem chega a plantar aquela igreja. Mas Epafrodito, que conhece Paulo, que se relaciona com Paulo, vê a presença de Deus, é tocado pela vida de Deus. Quando ele retorna para Colossenses, uma igreja surge a partir de um homem, que foi num GA na casa de Paulo. Né? Paulo não tinha nem casa ali, né? Mas era... o que eu quero dizer, ele esteve num ambiente de comunhão, um ambiente de unidade. Paulo era um com o Senhor e vários homens se chegam a Paulo e se tornam um no Senhor. E quando eles voltam cheios da presença de Deus, eles voltam cheios do propósito de Deus. E aí, nós muitas vezes estamos vazios e é aquela sensação de que me falta algo, essa sensação de algo está faltando, ele está relacionado a essa falta de convicção no propósito. Nós estamos vivendo dias de excesso de informação. E uma das piores coisas que tem é o excesso de informação, porque eu não me prendo a nada. Eu não me oriento por nada. Quando eu tenho várias vozes, o que eu ouço? Eu acabo me dividindo. E quando eu me divido, o meu potencial, a minha vontade, a minha dedicação, ela é a vários ambientes. Um diz, não, sai de casa. O outro diz, fica em casa. Né? O outro diz, não, é tempo de jejuar. Não preciso jejuar, já passou o tempo de jejuar. Né? E por aí vai. Então, nós precisamos de restabelecer a nossa comunhão com Deus. Parar de ouvir muitas vozes. E eu não estou dizendo aqui que esses homens são pregações, sermões, como a gente tem visto, lives pela internet, de tudo quanto é tipo de igreja, pastor e por aí vai, louvor. Mas nós precisamos de parar um pouquinho para refletir, peraí, para onde eu estou indo? Porque apesar de parados, nós estamos indo para algum lugar. Nós estamos parados, mas estamos edificando, estamos crescendo, desenvolvendo. Ou estamos vegetando atrás do celular, da televisão, enfim. Nós precisamos remir o tempo. É uma palavra que eu tenho repetido quase em toda a live. Precisamos aproveitar e aproveitar sabendo, buscando conhecer qual é a vontade do Senhor. Então, hoje você está num ambiente, por exemplo, na missão, a gente tem uma levada que não é extremamente pentecostal, não é extremamente tradicional, não é extremamente evangelística. Nós estamos buscando um equilíbrio dentro disso aí. Mas qual é a minha intenção? Eu já falei isso na igreja várias vezes, nos púlpitos de Venda Nova de Muniz Freire. O meu maior sonho é ver as pessoas tendo ver dentro da igreja uma revelação, tendo uma conexão com o seu ministério. E eu digo ministério como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O Brasil tem vários profetas, mas eles são chamados de pastor fulano de tal. Tem excelentes evangelistas, mas eles são chamados de pastor. Né? Tem um exemplo que eu digo porque é conhecido, o Brasil inteiro conhece Silas Malafaia. A minha vida inteira, desde antes de converter, eu vi aquele homem de bigodão falando bravo. E era o quê? Evangelista.
não era pastor. Agora, recente, há poucos anos atrás, ele se tornou pastor no lugar do seu sogro. Mas, enfim, funcionava muito bem para Silas Malafaia evangelista. Né? E parece que depois que ele assume essa condição de pastor, ele começa a entrar em conflito e começa a perder um pouco daquele chamado. Tá? Não estou aqui criticando ele, eu nem o conheço, nem o sigo, né, dia a dia. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos de abrir a nossa visão para sermos edificados e para edificar. Nós precisamos entender que a igreja é o ambiente que eu sirvo, sou servido para eu crescer e me tornar a imagem e semelhança de Deus e ter um caráter transformado segundo Cristo. Se o lugar que eu estou não está me levando a isso, se o lugar que eu congrego não me confronta e não me ajusta e não me habilita de uma maneira que eu estou crescendo, eu preciso rever diante de Deus, não é ficar buscando a opinião das pessoas, não é questionar, buscar um motivo para criticar, mas é buscar diante de Deus e entender de fato qual é o propósito de Deus para a minha vida. Porque eu preciso estar saciado dentro dessa unidade dentro do corpo. Eu preciso me sentir suprido dentro do corpo. E isso não quer dizer que a gente não vai ter sentimentos diferentes de desânimo, sentimentos de dificuldades, atritos, enfim. Mas nós precisamos de assumir o nosso lugar diante de Deus. A nossa unidade em Deus, a nossa comunhão com Deus e assim a nossa comunhão com o corpo. Eu preciso buscar compreender qual é o meu propósito dentro desse plano. Ninguém foi chamado para estar numa igreja. Eu lembro quando eu ouvi de um pastor dizendo: fulano de tal está lá, não faz nada, largue ele lá. Desde que um dia ele vai... Não, essa não é a mentalidade que nós precisamos ter. Não estou dizendo que vai ser de uma hora para outra no estalar de dedos. Mas é um processo que eu preciso me dedicar e estar ligado, porque todo o processo que Deus nos leva a construir, todo o processo de forjar o nosso caráter, de nos habilitar ministerialmente, todo esse tempo que Deus nos conduz, ele nos leva a ambientes difíceis, ambientes de dor, ambientes de alegria, ambientes de superação, enfim, as circunstâncias que nos provam, as enfermidades que nos provam, os dias difíceis, assim como os dias bons, de fartura, de provisão, enfim. As pessoas que eu conheço e me relaciono, tudo isso serve a um propósito de Deus. E eu preciso estar ligado a isso. A gente estuda a história de José, somos PhD, né? A igreja é PhD na história de José do Egito. Né? Eu achei interessante que até o meu filho de 2 anos, o Benício, ele tinha que contar uma história para a professora. E qual história você vai contar? Ele falou do midinho missionário do José. Né? Um desenho que tem. E do José, até o Benício com 2 anos já entende, já está conectado com a história de José. Mas a questão é que a gente vê que os irmãos de José, eles servem ao propósito que José carregava. O Potifar serve ao propósito, a esposa de Potifar, o copeiro, o padeiro, na prisão que José está, depois José diante do faraó. Tudo aquilo trata, constrói e proporciona a José o crescimento segundo o propósito de Deus, o desenvolvimento da vida dele segundo Deus. E aí nós precisamos entender isso. O lugar que eu estou conectado, ele me edifica para me levar ao lugar que Deus tem para a minha vida. E muitas vezes eu estou frustrando os planos de Deus porque eu não estou conectado nesse lugar. Eu lembro de um amigo que sempre falou de um chamado pastoral, de um chamado para pregar, de tempo integral, mas ele nunca chegava nem perto disso na igreja. Nem de ensino, de nada. E aí, isso tem aí por volta de uns 10 anos ou mais, que a gente fala dessas coisas. E aí, há pouco mais de um ano atrás, nós conversamos e ele falou: cara, eu entendi. Eu estava buscando me autoafirmar, eu estava querendo apresentar o meu dom para a igreja e não estava querendo ser a igreja. E não estava me deixando ser conduzido pela igreja. Eu estava resistindo à unidade do corpo a minha vida inteira. Eu falei: rapaz, que descoberta tremenda. E hoje ele já está liderando uma célula.
Hoje ele tá, né, ele até mandou dias atrás uma célula virtual que ele gravou para mandar para as pessoas e tal, enfim, um estudo, e ele procurando dinâmicas. Ou seja, ele está vivendo uma outra realidade, está desenvolvendo o seu chamado, está desenvolvendo, né, o seu ministério, está desenvolvendo os seus dons. E agora ele já começa a pastorear, a cuidar de outros. Então é fundamental a gente perceber que eu estar na igreja não é um lugar simplesmente para ouvir um louvor, uma palavra, porque isso me leva a um vazio terrível, leva a uma frustração tremenda, e aí eu vou ter que procurar outras igrejas para tentar suprir esse vazio, quando na verdade eu preciso estar de fato unido com o Pai por meio do Filho, por meio de Cristo, e assim me tornar o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, ou seja, eu sirvo não a minha vontade, eu sirvo não uma ideologia engessada humana, eu sirvo a uma cabeça que é a cabeça do Senhor de toda a terra, é o Senhor de todo o universo, é o Deus onisciente, é o Deus que sabe de todas as coisas. Então eu não posso me encostar num lugar e falar, não, eu sou o corpo de Cristo, porque eu não sirvo uma placa denominacional, eu sirvo ao cabeça da igreja. Amém? E aí eu preciso, nesses dias, parar para refletir que o meu chamado em Deus é um chamado para me tornar como Ele. O meu chamado em Deus é para eu me tornar a casa de Deus. Né? Eu estava lendo o livro Edifique a Minha Casa. Né? E é um livro tremendo que ele vai construindo essa mentalidade de nos tornarmos a casa de Deus, de desenvolvermos uma vida de relacionamento com o Pai, de por meio do Filho, e assim receber o Espírito do Pai, entrarmos nessa unidade e assim vivermos uma vida plena. A vida plena não está nas coisas, não está nos muitos bens, e não estou dizendo que isso não serve, não é pecado e nada disso, mas a grande perspectiva que eu quero tratar aqui é: se você não pertence à unidade com o Pai, você simplesmente frequenta uma religião. Se você não é um com o Senhor, você está simplesmente fazendo parte de uma religião. A gente chama as pessoas para ir para o culto, para um GA, para se relacionar, porque a chave é esse relacionamento. As palavras, eu recebi 3 palavras de pessoas que não sabiam de nada do que estava acontecendo com a minha vida. Uma só dessas 3 me conheciam, as outras não. E as 3 falaram as mesmas coisas do chamado de Deus para a minha vida, para edificar a casa dele. E ali eram pessoas que eram profetas, né, com chamado profético. Então, aquilo serviu demais para confirmar aquilo que Deus estava falando comigo. Eu recebi uma ligação num dia, o pastor dizendo: olha, eu estou pensando em que você assuma o ministério, eu estou querendo que você assuma a igreja e tal. A Isadora está invadindo aqui o quarto. E aí, espera só um pouquinho, tá? Você vai orar com a gente? Sim? Vem cá. Manda beijo, pessoal. E aí, voltando, quando o pastor me ligou para dizer: eu estou pensando e que me ora aí, pensa no que você vai dizer, eu já tinha recebido 3 palavras de Deus dizendo: olha, eu quero você edificando a minha casa, eu estudando direito, trabalhando na empresa do meu pai, enfim, desenvolvendo uma vida. E ali o ministério profético ele serviu demais na minha vida. E aí eu fui procurar pessoas que o meu pastor, né, mais próximo, local, né, esse era um pastor regional, e aí um pastor local, e ele me deu uma palavra de pastor, né, de liderança. Um amigo que tem um dom de mestre me deu uma palavra, né? Então nós temos um chamado, nós temos um propósito em Deus. O que nós temos que refletir é: eu estou desenvolvendo isso, eu estou servindo como um profeta, eu estou servindo como um evangelista, como um pastor, como um mestre, porque o que me faz, o que me leva a ocupar esse lugar não é o título. Antes de ser consagrado pastor,
eu já estava exercendo isso, liderando jovens, liderando uma célula, né? Enfim, o meu chamado para assumir uma igreja começou quando eu comecei a liderar uma célula que ela explodiu com 20 pessoas, enfim. E ali a coisa foi se desenvolvendo. Então, pare para pensar nisso. Qual o meu ministério, o meu chamado? Eu estou de fato alinhado com o propósito de Deus? Eu estou ouvindo a voz de Deus e obedecendo? Ou simplesmente faço parte de uma religião? Ou estou simplesmente indo no lugar para ouvir um louvor, uma palavra, para receber um ensino? Porque ensinar todas as igrejas ensinam, guardadas as, né, com algumas reservas aí, ressalvas, enfim. Mas o lugar que eu estou, quando ele é o lugar de Deus para a minha vida, é o lugar que eu desenvolvo o meu chamado, o meu potencial, o meu ministério. É o lugar que eu vou, de fato, cumprir efeito. Que eu vou me sentir suprido. Eu não vivo, eu dando um testemunho pessoal, eu não vivo por causa das circunstâncias à minha volta, eu não vivo por causa de resultados, né? Mas eu vivo de fato por causa da convicção do propósito e chamado de Deus na minha vida. Isso é o que me mantém de pé, isso é o que me mantém em realização, isso que me mantém com um sentido, uma certeza, uma convicção plena de que de fato o Senhor me quer nesse lugar, o Senhor me quer cumprindo esse ministério. Porque as circunstâncias num dia elas são maravilhosas, no outro já muda tudo. Então, se nós servimos a um Senhor que governa todas as coisas e que usa as circunstâncias, que usa até o diabo a meu favor, onde a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. Se eu acredito na palavra de Deus e no Senhor, eu preciso entender que todas as circunstâncias elas estão possíveis de me alcançar, de me acessar. Agora, quando eu estou conectado ao propósito e ao chamado de Deus para a minha vida, toda vez que algo vem contra mim, eu vou para o Pai, e o Pai me dá uma direção, o Pai me dá uma palavra, o Pai me nutre, o Pai me sustenta. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, daqueles que priorizam o Senhor, daqueles que estão em unidade com o Senhor. E não só isso, mas daqueles que de fato vivem de acordo com o seu propósito. Agora, se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, você está simplesmente perdendo o tempo, né? Deixando o tempo passar. Então, não viva dessa maneira, né? Viva de fato em unidade com o Senhor, viva de fato conectado com o plano e o chamado de Deus para a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo especial de revisão, de recomeço, e eu preciso parar de murmurar por causa das circunstâncias e de fato viver alegre, né? Como Paulo diz, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque ele passou por fome, passou por dificuldades, prisões, açoites, por fartura, dias bons e dias difíceis, para resumir, dias de maré calma e dias de mar agitado. Mas ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece diante dessas coisas, ou seja, isso tudo me forjou e revelou Deus, não me revelou o meu fim, mas o desenvolvimento de fato da minha vida. Então, pare nessa hora para pensar sobre essas coisas. Nós já vamos encerrando por aqui. Eu vou chamar o Bruno de volta para poder compartilhar conosco mais um momento de adoração e nós vamos assim orar juntos em nome de Jesus. Amém? Pare para buscar diante de Deus a convicção do seu propósito nesse tempo. Pare para discernir qual é a vontade do Senhor. Pare para perceber que Deus tem grandes coisas na sua vida. E essas grandes coisas não estão relacionadas a uma denominação, mas sim, de fato, ao propósito maior de Deus, de que você seja grande, a sua imagem e semelhança, de que você seja cheio da plenitude da sua glória, né? De que você tenha um caráter vivo e aprovado diante de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Brunão, vamos adorar o Senhor. Amém. Espera aí mais uma canção diante de Deus. Tudo
está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar hoje. Todos os versos eu consegui cantar, todas as vezes que eu cantar, só quero te falar que teu é o rei, a glória pra sempre, teu e o poder, amém, amém, e a glória para sempre, teu domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como, não há outro como, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como, não há outro como, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa música ela é poderosa. É uma música de devocional, de meditação. É nova também, Clarice? Está no repertório novo, né? Glória a Deus. Amém, filha? A paz do Senhor. Fala alto. Amém. Tire um tempo, um dever de casa, tire um tempo para falar com Deus. Deus, fala comigo a tua vontade, revela o teu propósito, revela o teu querer e conduz os meus dias nesse tempo em comunhão com o teu corpo, em comunhão com a tua presença, né? E que no nome de Jesus nós venhamos viver novos dias de edificar, né? Que a igreja ela cresça, se desenvolva, né? E assuma um lugar potente na terra. Amém, Clarice. O ministério dela é escolher minhas músicas, pastor. O chamado a escolher você. É o chamado a escolher os louvores para mim. Amém. Obrigado, Roberto, pastor. Deus abençoe. Amém, Brunão. Obrigado aí pelo servir, né, pelo edificar nesse tempo. Eu vejo que a gente fala muito de um avivamento no Brasil, mas esse avivamento vem quando as coisas estiverem alinhadas conforme Deus. E eu vejo que esse tempo está tirando, né? Nenhuma igreja está cumprindo sua programação de eventos, de pregadores, de nada disso, né? Deus interrompeu todas as coisas para chamar a unidade da igreja com Ele. Né? Eu vejo que o tempo é esse, sermos um no Senhor, com o Senhor, e a partir daí prosseguirmos alinhados com a vontade dEle, gerando, né, filhos íntimos e genuínos no Senhor, para que
esse tempo de avivamento, de enviar homens por toda a terra, ele venha, né, e sejam pessoas com caráter, né, pessoas dispostas a tudo por amor a Cristo, né? Então eu vejo um tempo de restauração nossa para poder, de fato, vivermos um tempo de glória, né, um tempo de avivamento do Brasil e do Brasil para o mundo, e também dias que se aproximam da volta do Senhor. Né? Mas amém. Glória a Deus. Domingo nós estamos nessa live de novo e terça-feira a Soraya, né, nós vamos voltar no nosso bate-papo sobre orfandade e paternidade. Né? Um assunto muito interessante, porque não tem a ver com uma questão de você ter pai e mãe, mas tem a ver com você ter o Senhor como seu pai, né? Te suprindo, te conectando, te levando uma vida de satisfação, de pertencimento, né? De identidade sarada, transformada para uma vida plena. Então, terça 19, domingo 19, né? E assim vamos prosseguindo no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pessoal. Vamos orar aqui para nós fecharmos esse tempo em nome de Jesus. Vamos orar, Isadora? Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o Senhor por todas as coisas, louvamos a Ti, Senhor. Tem cuidado de tudo, a Tua luz está sobre a terra, a Tua palavra, Deus, está diante dos nossos olhos, Pai, que assim haja luz sobre nós, haja luz em nossos caminhos, seja um tempo novo de revisão, de reflexão, ó Deus, a partir da origem, a partir do modelo que é o Senhor, seja um tempo novo de voltarmos à essência da adoração, a essência de uma vida íntima, a essência de uma vida que, de fato, obedece à sua vontade, de uma vida que honra, ó Deus, a tua vontade sobre tudo, Deus. Nós estamos vivendo dias novos, ó Deus, dias de conhecermos, ó Deus, de fato, quem nós somos no Senhor. Por isso, revela-nos, ó Deus, que o vazio, que as faltas, ó Deus, elas venham ser substituídas, ó Deus, por identidades, ó Deus, reveladas, por ministérios revelados, por uma convicção firme do teu propósito e uma vida suprida no Senhor, uma vida, ó Deus, de fato conectada com a tua vontade. Pai, que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, a vida do Bruno, Clarice, do Pedro lá em Santos, ó Deus, abençoa e conduz seus filhos ali. Eu creio que o Senhor não os levou ali simplesmente para que cumpram, ó Deus, a agenda profissional, mas estão cumprindo uma agenda, ó Deus, espiritual, uma agenda no Senhor. Por isso, que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, que o Senhor esteja conduzindo os teus filhos, assim como todos esses que estão ouvindo, Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, pensando a vida de cada um, revelando a tua vontade, ó Deus, para que não venhamos simplesmente sobreviver, mas venhamos viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que marca a terra, uma vida que impacta, ó Deus, corações, uma vida de satisfação pessoal, de realização pessoal no Senhor. Por isso, enche-nos da tua presença nesses dias, enche-nos do teu Espírito e conduz-nos, meu Pai, a uma vida plena no Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O Baby Marinho também. Eu ainda não acostumei que vocês estão grávidos, mas que Deus abençoe essa gestação também, né? Conduza vocês nesse tempo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Fica com Deus. Um abraço para todo mundo aí. Amém. Um abraço. Pessoal aí, um abraço. Robinho Jiu-Jitsu aí mandou um abraço para você. Ô, salve! Abraço, pessoal. Deus abençoe. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.